Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, um dos principais eventos do calendário artístico, a Bienal de São Paulo, não aconteceu. Isso não criou um vazio ainda maior neste ano tão peculiar? Eu diria que a Bienal está acontecendo. Grande parte do projeto só será visto pelo público no ano que vem, mas alguns eventos presenciais, ainda que mais contidos, pelas limitações que a pandemia impõe, já ocorreram e também é muito importante destacar a série de ações online que a curadoria, que tem o Jacopo Crivelli como curador e o Paulo Miada como adjunto, vem propondo. Essa Bienal já havia sido pensada em rede por meio de várias parcerias e ações que se distribuiriam na cidade. Na verdade, elas se distribuirão no ano que vem, assim esperamos. Mas essa concepção em rede agora também se articula no meio online, no meio digital. E um bom exemplo é a integração do Festival Novas Frequências, que tem curadoria do Chico Dub. Esse festival, o Novas Frequências, é muito interessante porque articula a música e as artes sonoras ao campo da arte contemporânea e vice-versa. Nesse ano, o Novas Frequências ocorre inteiramente na internet. Ontem estreou no festival a artista Grace Passot. A Grace é dramaturga, atriz e um dos nomes referenciais das artes do corpo, essas artes que compreendem o corpo na sua integralidade, o que inclui também a voz e a audição. A Grace criou uma peça sonora baseada no título e também no conteúdo de um programa radiofônico do Artaud, no qual o poeta e dramaturgo francês abordava a ficção em torno da existência de um Deus juiz, um Deus que julga a vida de todos e modela os corpos pelo pressuposto da culpa. Essa obra se chama Para Acabar com o Juízo de Deus, um tema, aliás, bastante oportuno no Brasil de hoje. Na Bienal, essa obra tomará a forma de uma instalação no ano que vem, mas você escuta aqui na coluna Ouvir Imagens um trecho dessa obra da Grace Passot e a íntegra você acessa no site do Novas Frequências. Eu deixo vocês com a Grace Passot e até a próxima. Delírio de onde ele nasce, 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 ele nasce, nasce, eu nasce, 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 prefiro se o povo que come da própria terra. Ouvir Imagens com Gisele Beigelman.
Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje? Hoje comentamos os 75 anos de um artigo que definiria a própria chegada da internet. Internet que todo mundo acha que é uma coisa moderníssima, recentíssima, novidade recente. Na verdade, há 75 anos, em julho de 1945, Vannevar Bush publicava As We May Think, um artigo em que ele conclamava os cientistas americanos a desenvolver aplicações da ciência. Ele, como diretor do Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento Científico, tinha coordenado a atividade de mais de 6 mil cientistas americanos. Ele realmente chama essa comunidade com o fim das hostilidades, com o fim da guerra. Ele conclama, então, os cientistas a se voltar a uma tarefa massiva, que é tornar mais acessível a nossa imensa capacidade de armazenar conhecimento. Por muitos anos, as invenções estenderam os poderes físicos do ser humano, depois os poderes da sua mente. E é nesta perspectiva de expansão dos poderes da mente que Vannevar Bush lança, em 1945, esse desafio para uma inter-relação maior entre informação e tecnologia. É um pequeno ensaio publicado nessa edição de julho de 45 da revista Atlantic Monthly. Bush era um cientista, então, militar de alto escalão. Ele descreve um processador de informações chamado MEMEX, que permitia ao usuário dispor de uma quantidade enorme de informações, muito semelhante ao que hoje a gente conhece como um navegador da internet. Ele foi um dos pioneiros, ao lado de Ivan Sutherland, Douglas Engelbart, Marshall McLuhan, Ted Nelson e muitos outros, que lançaram os fundamentos para pensar sobre tecnologia e aparatos, sistemas, dispositivos que não são apenas ferramentas de conexão, são ferramentas que alteram a nossa capacidade de armazenar, processar e distribuir informação. É a base do que hoje muita gente já denomina como humanidades digitais, um impacto extraordinário dessa combinação de dados, informações e tecnologias que pode promover uma ciência mais aberta, em que a análise de dados aplicada à gestão da informação entre tantas possibilidades amplia a nossa compreensão. Ele está falando de bibliotecas digitalizadas. E esse tema na revista TechCogs, a revista digital de tecnologias cognitivas, que publica um dossiê extraordinário sobre humanidades digitais, com uma entrevista com Felipe Londonho. Ele chama atenção para esses horizontes que se abrem para as humanidades digitais e também para a evolução do conceito de universidade que se apresenta agora diante dessas alternativas tecnológicas. O Londonho, ele lembra um grande historiador, o Immanuel Wallerstein, que dizia que as instituições de ensino superior passaram por profundas mudanças em 3 momentos da história. Professor, quais seriam esses momentos? A primeira delas aconteceu por volta do ano de 1100, quando as universidades foram criadas para proteger os conhecimentos e a cultura que corriam risco. Alguns séculos depois vem esse segundo momento, que é definido por uma universidade integrada à dinâmica da era industrial. Acontece que com a predominância dos dispositivos, que, como dizia o Bush no final da Segunda Guerra, são os dispositivos que nos permitem pensar mais e pensar de novas formas, surge, como diz Wallerstein, o que seria a terceira geração, que se caracteriza pela utilização das tecnologias para se conectar de forma mais direta à sociedade. Segundo o Londonho, ele chama de uma pluriversidade, que se amplia por meio das redes e avanços nas tecnologias da informação e da comunicação. Semana que vem voltamos com mais análise e informações sobre tendências em economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, 2020 foi um ano bem difícil para o jornalismo, em especial por conta da pandemia. O que podemos dizer a respeito da saúde mental nas redações?
Pois é, Márcia, acabou de sair um estudo feito por um jornalista inglês chamado John Crowley, que fez uma pesquisa com 130 colegas de vários países e de todos os continentes, menos a América Latina. E ele chegou à conclusão de que uma grande maioria dos pesquisados disseram ter experimentado problemas mentais, alguns bastante sérios, inclusive desordens alimentares, depressão, insônia, ansiedade, e tudo isso por causa não apenas da profissão que nós exercemos e que é normalmente estressante, mas por causa das condições que a pandemia acabou impondo àqueles que trabalham com a notícia e com a informação. Principalmente porque as redações foram praticamente no mundo inteiro destruídas ou abandonadas ou esquecidas, pelo menos durante esse período. E as pessoas passaram a trabalhar, a grande maioria delas, em casa, em condições muito menos boas, no caso da maioria, do que se gostaria que fossem. Isso, então, tem trazido esses problemas que são geralmente classificados como desordem de estresse pós-traumático, e a maioria das redações, a maioria das organizações jornalísticas não tinha experiência de como lidar com isso. Principalmente em países como o Reino Unido, já existem manuais para lidar com o estresse pós-traumático de pessoas que, por exemplo, foram à guerra, foram cobrir conflitos. Existem alguns manuais para tratar os problemas de mulheres jornalistas que são assediadas, mas para o tipo de problema que a Covid-19 trouxe, não havia nenhum procedimento padrão. É claro que essa pesquisa ela não tem uma amostragem representativa, não se pode tirar uma conclusão genérica sobre os seus resultados, mas é razoável imaginar que isso ocorreu com grande frequência em qualquer lugar. Professor, considerando que 2021 também se apresenta como um ano que provavelmente vai ser difícil, ainda com a pandemia, e apesar dessa pesquisa não ter sido feita no Brasil, dá para a gente imaginar alguma perspectiva para o próximo ano? Eu acredito que as coisas vão continuar complicadas, como você disse. Mesmo com essa perspectiva da vacina, as informações a que nós temos tido acesso mostram que provavelmente a totalidade da população só vai ser vacinada, na melhor das hipóteses, em meados do segundo semestre de 2021. Então, é muito provável que, pelo menos durante o primeiro semestre, muitos dos problemas que nós acabamos de descrever permaneçam. E é muito provável que os jornalistas continuem sendo vítimas desse tipo de dificuldade. Então, o que eu acho que deveria se fazer era um aumento de conscientização da parte dos responsáveis pelas redações para que se tentasse estabelecer alguns procedimentos padrão razoavelmente eficazes para lidar com os problemas mais graves que venham, porventura, ocorrer. E para os jornalistas vai ser necessário continuar mantendo a sua perspectiva de que o seu trabalho é importante para a sociedade, para a democracia, e que com isso eles não desistam, porque muita gente está pensando em desistir da profissão por causa de todos esses problemas. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Esta é nossa última coluna do ano, mas o assunto ainda é a pandemia do coronavírus e a volta do aumento do número de casos. Olá, Cinderela, olá, ouvintes da Rádio USP. Eu peço licença para reintroduzir nessa coluna mais uma vez o tópico da pandemia.
Por que eu peço essa licença? Porque estamos assistindo, preocupados, o aumento do número de casos contínuo que tem acontecido no Brasil nessas últimas semanas. Isso tem várias razões, né? Mas nenhuma delas biológica. O vírus não mudou significativamente a sua contagiosidade ou capacidade agressiva, sua letalidade, desde o início da pandemia em dezembro. E também não mudaram as condições de saúde das pessoas brasileiras, da população brasileira. Ela continua com seus mesmos problemas e desigualdades. Esse aumento do número de casos tem a ver, primeiro, com a maior distribuição do vírus ao longo do território brasileiro. Quando a pandemia começa, ela começa em São Paulo, Fortaleza e Manaus, pontos de turismo ou hubs de negócio, como no caso da nossa cidade. Agora não, o vírus já circula de forma muito mais homogênea, já houve tempo de espalhamento do vírus com infecções locais. E também houve uma mudança de comportamento das pessoas. Não tanto daquelas que tinham que sair de casa para sobreviver, essas continuam exercitando o seu trabalho e impossibilitadas de fazer isolamento social desde o início da pandemia. Ela ocorre nos segmentos da população que tinham se protegido mais e que hoje não suportam o isolamento e têm necessidade do encontro, de explorar o mundo, de viver uma vida assemelhada ao que acontecia antes da pandemia. Esse sentimento, eu não faço aqui nenhum julgamento moral, porque isso é um sentimento natural das pessoas. Eu considero, por exemplo, que mais do que o câncer, que nos amedronta como doença, a solidão é muito pior. E isso faz parte, então, do combate a essa solidão. Especialmente dos jovens, todos nós sabemos que a juventude passa muito rápido. Retirar um ano da juventude significa muito em termos de experiências, vivências e oportunidades. Mas isso não está, não foi combinado com o vírus. Como o vírus se nutre de pessoas, ele depende dos nossos sistemas biológicos para proliferar, ele avidamente encontra novos locais, novos indivíduos, novos pulmões para neles se alojarem. E não foi à toa que o aumento mais acentuado dos novos casos ocorreram na faixa etária entre 29 e 20 anos de idade, ou seja, a fase de conquistar o mundo e de viver experiências e relacionamentos. E o problema é que a partir desses jovens que talvez superem com mais facilidade a infecção pelo vírus, infelizmente alguns morrem, podem desenvolver quadros graves, mas eles têm mais chance de sobrevivência, mas eles trazem consigo, como portadores, o vírus para dentro de casa, onde as pessoas que eles gostam, que eles amam, estão lá isoladas. E cada vez mais, à medida que passa o tempo, a gente vê que tanto as doenças crônicas não transmissíveis como as doenças infecciosas, elas dependem muito de fatores não biológicos, dependem muito do nosso comportamento, do tempo que dispomos para cuidar de nós mesmos e também de regras de convívio social e isolamento. Professor, diante desse quadro, o que nós podemos fazer? Muito pouco. Mas espero que esse tipo de mensagem faça com que a gente, na iminência de ter uma vacina em poucos meses, tenhamos um pouco mais de paciência. Que esse ano e as festas do final do ano são um chamamento para sairmos às ruas, para visitarmos as pessoas que amamos. Mas em nome do respeito e da segurança das pessoas que amamos, infelizmente, talvez tenhamos que adiar esses encontros de passagem de ano, onde celebramos pactos com o futuro, e do Natal, onde a gente pensa nas nossas vidas e valores existenciais, eles sejam feitos com cuidados extremos. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Um bom Natal a todos e até o próximo ano. Fevereiro, retomaremos as colunas. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Na coluna de hoje, o professor Fará traz algumas reflexões sobre as religiões e a prática da atividade física. Em um artigo citado por ele, ele fala que ambas as práticas eram inerentes entre os povos mais antigos.
As celebrações associavam ritos religiosos, danças, caças e outras atividades. Agora, a pergunta que fica hoje é que religião e atividade física ainda possuem fatores em comum? Olá, ouvintes. Já discutimos muito em nossas colunas sobre o que leva as pessoas a aderirem à prática da atividade física e que continuem praticando, tornando-se assim um hábito. A pandemia do coronavírus nos mostrou a importância da prática da atividade física e o seu impacto positivo nos aspectos físicos e mentais. Mas, infelizmente, o número de pessoas que praticam ainda é muito aquém de uma sociedade que se diz sadia. A necessidade nos leva à prática e é muito importante e pode levar as pessoas a aderirem por um bom tempo, mas, se não tiver o prazer pela prática, elas são interrompidas. Um artigo interessante publicado na revista eletrônica de Teologia e Ciência das Religiões, associando a atividade física à religião, conta que ambas sempre foram inerentes entre os povos, ou seja, as primeiras manifestações de atividade física evidenciavam a religiosidade através dos ritos celebrados, como a caça, a dança e outras ações que também envolviam sobrevivência ou manifestações festivas, e permaneceram associadas por longo tempo na história. Durante a Idade Média houve uma separação que permaneceu por todo esse tempo. Ainda segundo o artigo, nos dias atuais, entidades religiosas como as igrejas católicas e protestantes posicionaram-se favoravelmente ao desporto e atividade física em seus ambientes e nas suas programações. Assim, conclui-se que a prática de atividade física e religião ainda possuem fatores em comum, os quais se constituíram ao longo da história. Talvez essa aproximação possa ser um grande estímulo à prática da atividade física, visto que a influência da religião em nossas vidas é muito forte. Também em 2010, a revista Isto É publicou matéria intitulada Fiéis de várias religiões utilizam a crença para ajudar na prática da atividade física, onde a professora Donna Richardson lançou o DVD onde uma aula em que os alunos fazem aeróbia ao som de um coro gospel. O estímulo contra a preguiça é Jesus. Professor, as crenças mudam o comportamento das pessoas em relação à prática da atividade física? Sim, se acreditarmos que a religião pode mudar a vida das pessoas, também pode mudar a visão sobre a prática da atividade física. Como já comentado, a religião, seja ela qual for, tem uma influência muito forte em nossas vidas. A religião é um grande fenômeno social que estabelece valores e também pode indicar rumos. Há uma passagem na Bíblia que diz que o corpo é o envoltório da alma e deve ser cuidado. Nada melhor que cuidar do corpo com boa alimentação, controle do estresse e a prática da atividade física. Não importa o que nos leva à prática da atividade física, mas sim que continuemos praticando. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Esta é nossa última coluna deste ano. Um ano que marcou a vida de todos nós por conta da pandemia do coronavírus. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Caminhamos para este último programa do ano, em meio à pandemia que cresce no Brasil, no mundo, que prenuncia aqui no Brasil uma segunda onda. Veja vocês, antes mesmo que a primeira onda tenha se encerrado. Mesmo assim, no meio dessa situação que não é agradável para ninguém, com o número de mortes aqui no Brasil caminhando para o número de 200 mil óbitos, é uma tragédia muito grande. Mesmo assim, gostaria de desejar a todos e a todas um 2021 muito melhor, que a gente viva com mais segurança, mais protegido, que os governos acordem todo mundo, em especial aqui no Brasil, que os governos exerçam a liderança que precisa exercer para manter um país coeso e unido, para enfrentar eventos extremos e adversos como esse da pandemia. Gostaria muito que todos
pudessem viver e ter a possibilidade e a oportunidade de receber a proteção para a sua saúde, que a gente tivesse emprego para as pessoas e emprego de qualidade, que a gente tivesse a ajuda, aqueles que são mais vulneráveis, que tivesse a ajuda pública que eles merecem. Não se trata de fazer um favor a ninguém, mas se trata de um direito das pessoas de viverem de forma digna. Professor, o que podemos esperar para 2021? Essas são as questões de fundo que eu gostaria de desejar que elas mudassem. Espero que as vacinas, que a gente forme um espectro, uma aquarela de vacinas que consiga conter o vírus. Mesmo assim, é sempre bom lembrar como não há mágica, as vacinas formam um pedaço dos instrumentos, das ferramentas necessárias para combater a Covid. Nós precisamos continuar e vamos continuar por um longo período, principalmente porque nós não sabemos quando, onde e quais são os critérios para a distribuição da vacina, o seu custo. Até hoje, nós temos que ficar alertas e continuar lavando as mãos, usando máscaras, não participando de aglomerações, evitando festas, bares e restaurantes. Essa é a mensagem básica. Esse tipo de procedimento vai continuar por um longo período. O vírus não vai desaparecer de repente. É o planeta que está contaminado. É o Brasil que está contaminado. Então nós temos a obrigação de alertar as pessoas. Além, evidentemente, de desejar que todas tenham êxito nas suas atividades, que todas possam realizar pelo menos uma parte dos seus sonhos, e que esse sonho não seja interrompido pela má administração pública ou pela forma errática de coordenar ou de não coordenar um enfrentamento à pandemia. Gostaria de dedicar esse último programa também aos pesquisadores, aqueles que fazem ciência, uma atividade tão pisoteada nos dias de hoje, apesar de, paradoxalmente, ela ser o centro de esperanças, Quem faz vacina não é aquele que receita rapidamente vermífugos ou cloroquina como ideias salvadoras. Quem faz vacina é gente que faz pesquisa, é gente que é séria, que testa, que recheca, que observa, que acompanha com um método, que segue os métodos de testagem, que segue os métodos de configuração de novas moléculas, de novos princípios ativos e de novos medicamentos. A esses profissionais do mundo todo que conseguiram conversar ao longo da pandemia e por isso mesmo aceleraram os processos de configuração de novos medicamentos, a eles eu dedico esse nosso programa. Um grande abraço, um beijo a todas e a todos e que 2021 seja melhor. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.